houver luar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz no coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente, no clamor de tanta gente, que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumar, sem cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente, no clamor de tanta gente, que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.
Quis saber onde vou, eis-me aqui, minha doce. Bom, amigos, boa tarde. Nós estamos na hora. Vamos começar então o nosso grupo de estudo. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que não tem feito a página de abertura, Solange, Daisy, algum voluntário para fazer? Vai fazer, Daisy? Eu posso fazer, mas eu tenho feito, sim. Então, quer Tem fazer, tempo. Solange? Agora você tem o livro, Solange. Então, deixa a Solange fazer. Faz. Eu faço. Eu gosto quando a Deise faz, quando o outro faz, né? Eu também. Deixa eu confirmar aqui, ver se é a 64, né? Isso, isso. Tá bom, fazer a prece. Senhor Jesus, mestre amigo, Deus Pai de infinita bondade, amigos espirituais, estamos reunidos, Senhor, mais uma vez aqui em Teu nome, para estudarmos mais uma vez, que as lições da tarde de hoje possam nos ajudar no nosso caminho, né, evolutivo, que a gente possa entender e colocar e se esforçarmos para colocar em prática estes ensinamentos, que possamos estar amparados pelos espíritos mentores dessa reunião, que cada um possa receber no seu lar as bênçãos e o amparo, e também sabemos que temos os nossos irmãos desencarnados que vêm estudar conosco, que eles também possam ser ajudados, que ele possa servir, né? Seja uma tarde proveitosa para todos nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Êxito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João, capítulo 15, versículo 7. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito, sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época, aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto,
Se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. É verdade, né? Mas a gente não consegue enxergar isso, a gente precisa de bastante, tem que ir amadurecendo aos poucos para entender, né, que o que a gente precisa, né, se a gente tem já começa a querer mudar e entender, a gente já começa a perceber que o que é necessário, a gente recebe, né, para concluir o que a gente tem que fazer, para fortalecer, para a gente dar continuidade ao que é certo. Mas a gente vê que não é assim, né? As pessoas hoje, eles hoje não sempre, né, valorizam muito as coisas materiais, né? O êxito, como ele fala aqui, as pessoas são bem-sucedidas, é, tem um emprego tal, ganha tanto, tem aí o mundo ele vai para esse lado, né? Para o êxito material, né? E a gente com o tempo, né? Agora que eu acho que está começando a dar a gente acordar, né? Que a gente recebe tudo, a gente recebe muito, 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 a gente só tem que agradecer pelas coisas que a gente recebe, né? Eu acho que vocês falam sempre, né? Tem um livro aí que a gente recebe para poder pagar as nossas dívidas, né? Recebe os dons, né? Tipo, lá vai fazer um bolo, todos os ingredientes para fazer, para poder resgatar os nossos débitos, né? Mas a gente ainda tem bastante dificuldade nesse caminho, né? Porque o mundo pede muito isso, né? Vou deixar vocês falarem aí, gente. Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Muito bom, Solange, que você colocou, é isso mesmo. Mas alguém gostaria de fazer algum adendo ao que a Solange colocou? Isso que ela fez a referência, que eu falo sempre, que me chamou muita atenção, está em Paulo e Estevão. Quando Paulo fala para Lucas, ele diz assim: nada é nosso, que a gente às vezes se ufana do nosso talento, da nossa competência, que faz assim, aí ele deixa claro: nada, nada é nosso. O Senhor é tão, tão misericordioso que a gente está em débito profundo com Ele, com as leis divinas, pois Ele nos dá o recurso para que a gente possa operacionalizar o resgate. Então, o débito é nosso, nós é que teríamos que correr atrás para resgatar isso, mas Ele nos dá, olha, então Ele te dá um talento, uma mediunidade, te coloca numa determinada profissão, e nós achamos sempre que conseguimos tudo por mérito próprio. Claro que o mérito próprio não pode ser ignorado, quer dizer, o esforço, não digo nem mérito, o esforço de cada um não pode ser ignorado, mas a gente só alcança, seja lá o que for, quando ele permite. Aí você vai ver que tem pessoas que estudam, estudam, estudam de verdade, mas elas na hora ficam tensas, não conseguem se sair bem na prova, não conseguem, enfim. E o outro tira de letra, enfim. E aí a gente percebe isso, e a gente se ufana. Então, na realidade, a hora que a gente começar a perceber que nada nos pertence e que até a oportunidade de trabalhar, de servir, é uma bênção que a gente tem que agradecer. Tem gente que diz que vai para a casa espírita para fazer caridade. Na realidade, nós é que vamos receber a caridade. A oportunidade, muitas vezes, de trocar com aquelas pessoas, de poder servi-las, é uma oportunidade para nós. Eu não consigo ver caridade em nossa parte. Vou fazer esse trabalho X, aí eu tenho crédito. Gente, por mais que a gente faça, somos endividados, profundamente endividados. Então, a hora que a gente tem essa consciência do nosso grande débito perante o Cristo, perante a vida, perante a consciência nossa consciência, a consciência cósmica, gente, só temos que agradecer por todas as possibilidades de fazer algo de bem. E mesmo assim, ainda estamos no débito mesmo.
Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, nós vamos passar para a Gênesis. Por favor, qual é o parágrafo que está? Formação e propriedades do perispírito. O capítulo é o 14, os fluidos. É o ca- Pode começar, Glória. Glória está congelada. Meu Deus, que eu acho que caiu a internet dela. Melhor tirar. Tá ouvindo, Glorinha? Tira o som, Glorinha. O som não, o vídeo. Teise, começa a ler então, por favor. Aí você fala, tá? Ela voltando, ela caiu. Ela voltando, a gente continua. Tá. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Pode falar. Então, Glorinha, quer falar? Você fechou o som, Glória. Você fechou o som. Não, é que eu caí e voltei, aí voltei com o som fechado. A minha internet já caiu 2 vezes, mas é, aqui quando ele esse item aqui, é bem dificilzinho, tá? Da gente estudar, né? No início acho que a gente dá para entender, né? Que o perispírito ele ele é da mesma matéria que o corpo carnal, com a diferença, né, das suas especificidades, né? A matéria densa atua num determinado ambiente, o perispírito vamos dizer assim, aurido, né? O espiritual e Condensação desse fluido. a matéria de acordo com aquele ambiente onde ele vai encarnar, né? Agora, quando ele fala que o perispírito, o corpo fluídico, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, eu vejo que tem uma coisa lógica mesmo, porque se tudo no universo, é como a gente viu lá no outro estudo, é Deus, espírito e matéria, o espírito, para atuar na matéria, ele precisa desse corpo, não é? Desse corpo fluídico. Então, ele é importante, né? Senão o espírito não teria como atuar sobre a matéria. E o espírito evolui, o espírito modifica o seu meio, se modifica através dessa atuação, né, na matéria, né? É, então, é condensação, né, em torno de um foco de inteligência ou alma, né, que é o nosso espírito, aqui no caso, né? Então, ele fala que o corpo carnal e o corpo espiritual têm origem nesse mesmo fluido, mas cada um, né, tem uma constituição diferente, né? Passa a ter uma constituição diferente, né? Aqui diz que o perispírito
o fluido do perispírito está muito mais etéreo, embora seja matéria, é matéria, e tem um grau de, vamos dizer, de materialidade em escalas, né? O perispírito É a pode ser matéria muito submetida à quinta depurado, essência, né, Florinda? ele pode ser muito depurado, bastante próximo à matéria bruta, né? À matéria em si, né? Então, aqui ele fala, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem, pois, no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, o perispírito ainda é matéria, mas se diferencia, né, da matéria do corpo, do nosso corpo carnal, porque ainda é mais fluido, vamos dizer assim, né? É menos material que o corpo carnal, né? É por isso que, num outro momento, ele diz que são fluidos espirituais, ou seja, porque é uma matéria que, como ela não é perceptível aos nossos sentidos, É como se fosse para nós ela é como se não fosse matéria, mas é matéria, mas quintessenciada, ou seja, elevada à quinta Para os espíritos. essência, né? Que seria uma matéria espiritual. Mas adensada, concentrada, ela acaba podendo também dar formação a essa matéria compacta e densa que é o nosso corpo físico. E é por isso que eles conseguem se conjugar, porque na realidade eles têm os mesmos, têm a mesma origem, né? Têm a mesma origem, só que manipulados de maneira diferente, com composições diferentes, né? Quer continuar aí, Glorinha? Tá dando para ler? Se cair, outra pessoa lê. Tá, dá, acho que sim. Então, item 8. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Então é isso, né? Nós aqui na Terra, o nosso perispírito, depois a gente vai ver mais adiante que ele vai falar, ele pode ser tremendamente material, assim, como Grosseiro, mais pode ser um grosseiro e pouquinho mais até mais sutil. sutil, mais grosseiro, exatamente, essa palavra mesmo. Ou pode ser um pouco mais sutil de acordo com as nossas A aquisições elevação, espirituais, né? Agora, de qualquer maneira, o perispírito que a gente precisa tem que estar de acordo com o mundo onde a gente atua, né? Então, a gente depois vai ver que ele vai esmiuçar mais um pouquinho isso. Aí é que ele vai falar assim, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, é aquela coisa, o perispírito, a gente vai depurando, né, à medida que a gente vai se melhorando espiritualmente, o nosso perispírito vai se tornando muito menos denso, muito menos grosseiro, até chegar a um determinado estágio. Mas se o nosso espírito já tiver a condição de, suponhamos, habitar um outro orbe
mais adiantado, com um fluido espiritual específico daquele planeta, daquele local, o nosso perispírito não será mais esse que a gente está empunhando aqui, né? Está utilizando aqui na Terra. Terá que ser um perispírito com as características, as qualidades específicas daquele outro mundo, né? Daquele outro local, onde a gente vai reencarnar, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Florinha, Acho que você eu entendi. lembra de Nosso Lar? Quando a mãe de André, eu acredito que ela ainda está em regiões do nosso planeta, mas quando ele vai visitá-lo, ela vai visitá-lo, e aí ele pede para ir com ela, ela diz: Não, meu filho, não pode, eu tenho que ir para lá, eu ainda vou passar pelo laboratório da purificação, eu não me lembro qual o nome que ela dá, ou seja, ela iria passar pelo laboratório, lá no Ministério da União Divina, para normalmente adquirir as características da região aonde ela habita. Ela teve que se adensar para se fazer presente e visível no nosso lar. Mas aí, antes dela partir para o outro local, que eu acredito que ainda seja no próprio planeta, acho, pode até não ser, mas pode ser, mas é numa região muito mais purificada, então ela precisava passar pelo laboratório de purificação e de transformação do seu. Ela deixa isso registrado. Então, ou seja, não é assim simplesmente, não, agora vamos desfazer, vou desabotoar, não, mas há um processo de adensamento e um processo de sublimação, não É, é? no próximo item, ele vai falar aqui uma coisa que eu custei a entender, mas aí depois eu falei assim, acho que eu entendi. Vamos ver se eu entendi mesmo depois, no item 9. Mas, de qualquer maneira, é isso. Ela vem de um orbe mais elevado, de De um uma plano. região mais elevada, e para adentrar ali onde o André Luiz está. Mas quando você... o que eu entendo aqui é o seguinte: você está saindo da Terra não porque você vai visitar Sim, alguém ou você porque vai você vai largar aquele passear. corpo Eu espiritual. entendo assim, você já adquiriu condição de, Sublimação. de Sublimação. estar em outro orbe, outra região mais elevada, reencarnar lá. Não, você não vai reencarnar com esse perispírito. Será um perispírito que vai ser, vamos dizer, elaborado com os fluidos espirituais daquela região, daquele orbe, né? Então, o Sim. espírito não precisa mais desse invólucro aqui para atuar aqui nesse plano aqui na Terra, né? Ou seja, o entorno da Terra, né? Foi isso que eu Na, entendi. naquela palestra Agora, que eu coloquei, da doutora Marlene Nobre, no grupo aí, ela fala exatamente disso, quer dizer, ela chama disso da segunda morte, que quando o espírito tem acesso a um outro planeta mais avançado, ele deixa esse perispírito. Então, ela diz que aí é a segunda morte. Ela chama isso da segunda É morte. a perda do A corpo, perda não, desse desse corpo, corpo assim como a gente, quando semimaterial. desencarna, do perde o corpo físico, o espírito vai perder aquele o perispírito, perispírito mas também terá que ser adequado. Mas isso aí, se exatamente. você pensar, tem razão Mas de ser, porque Ela diz né, isso. um outro mundo com outras características, com É. outra elevação, você vai Outro levar um peso perispírito específico, né? Porque grosseiro? é pelo peso específico. agora a É, gente não pode esquecer que segunda morte acontece em duas hipóteses. Quando o espírito Dos ovoides também. se sublima, é porque, na realidade, essa segunda morte seria a perda desse corpo Espiritual. espiritual, que no fundo ainda é matéria. Ele acontece quando o espírito se sublima. Então, como acabou de falar a Glória, ele vai para uma esfera mais evoluída, para um planeta mais etéreo, então automaticamente ele vai readquirir um outro corpo que vai ser constituído dos elementos daquele planeta. Ou quando essa criatura, ainda aqui na Terra, ela se fixa em alguma questão
digamos assim, se centra num processo, digamos, de ódio, num processo de qualquer, que não é um processo bom, e que aí ele perde o corpo espiritual e se transforma num ovoide, que o André Luiz fala a beça, aí também há uma segunda morte, mas há uma segunda morte para a inferioridade. Eu achava que era só esse caso que ele Não, chamava de segunda não, morte. existe nos Depois dois a casos. doutora Não, existe nos dois casos. Ou para sublimação, ou para perda, porque você perde. Na medida que eles entendem que, por exemplo, se eu foco numa ideia de ódio, numa ideia de vingança, e eu só estou em cima daquilo, eu deixo de utilizar as funções do meu corpo, não as utilizo, você as perde por não utilização, por não valorização. Aí você perde o direito a esse corpo. Aí você se transforma num ovoide, não é? Os famosos ovoides, né? Que a gente espero que a gente não volte nunca mais a Mas ser, né? Não sei. é complicado isso. Bom, a gente pode continuar? Pode. É, não, 9, né? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, isso aí eu acho que ficou claro, né? A gente não já pode, falamos com o isso. nosso perispírito grosseiro, a gente não pode aqui como ele fala, não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Ah, resolvi, eu quero agora. Estou lá, cheia de situações para resolver ainda, minhas, né? E aí vou achar que já posso reencarnar, sei lá, em Júpiter né? Não tem como, isso aí é um processo, né, que vai se dando à medida que a gente vai se depurando, né? Como ele fala, né? Ele fala alguma coisa do peso, sei lá, se bem é ainda de mais pesado. Há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim podemos nos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, vou ter que continuar aqui na Terra mesmo, né? Resgatando as minhas dificuldades, né? Tentando me melhorar na medida do possível, e com isso o nosso perispírito também vai se tornando menos grosseiro, né? Menos um pouco menos grosseiro, né? Falem aí, por favor. Pepita, Não, é fala. isso mesmo, você já colocou. Não sei se alguém quer mais fazer E alguma aqui ele fala observação. sobre os espíritos que vivem aqui na Terra, né?
com as suas ocupações como se estivessem Eles se vivos. Quer sentem dizer, encarnados, né? Devido é, à matéria mais grosseira. tá ali junto com todo mundo, como a gente vê, né? Vai, né, quer ir para o bar para poder beber, enfim, quer viver uma vida material mesmo, né? Não, e o problema é que, na medida em que ele precisa, ele tem tanta necessidade de vivenciar as emoções do corpo físico, ou seja, através da bebida, através do prazer, através que ele se acopla, porque aí é que entra o grande problema. Ele se acopla a nós para poder sugar aquelas energias. Então, nas experiências sexuais, é através da bebida, é através de outras experiências de qualquer outro vício, através da comida mesmo, né? Se a gente não come com o devido respeito e gratidão àquele alimento, outros podem comer junto com a gente. A André Luiz foca isso, da família que está ali e que aqueles parentes estão ali colados, também querendo usufruir daquela sopinha, querendo sentir aquelas emoções, e não eram obsessores que queriam fazer mal, eram pessoas da família que não queriam sair dali, que queriam continuar. E como a família não tinha o hábito do culto, da oração e nada disso, o pessoal ficava todo mundo ali, na mesa da refeição, partilhando, né, comendo junto. E aí você fica imaginando a densidade que é o ambiente, não é, dessa. E aí quando um se lamuriava, eles também reforçavam e tudo. E a gente precisa realmente tomar consciência disso para poder. Só nós nos melhorando é que conseguimos ajudar esses irmãos, senão a gente não. Eles estão esperando que a gente desperte, dê um passo à frente para poder também, digamos assim, impulsioná-los à libertação. Senão a gente não consegue. Eles não conseguem. Vamos acabar então aqui esse item. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou O carnal apropriado ao meio em que se encontrem, fazem com que o carnal nobre. apropriado ao. Errei aqui? Não, é que Caiu, você caiu. travou. Mas continua, vai. Travou. Só você, só você, só estou ouvindo você, o resto está tudo paralisado. Você está me ouvindo, Pepito? Tira a imagem, moça. Eu estou te ouvindo, melhor nós estamos te É melhor ouvindo. você pedir a outra pessoa para ler, É só você tirar a porque imagem. você tá todo mundo Tira a parado imagem. aqui. Glorinha, Tira. tenta tirar a imagem, vê se você consegue. Agora pode. Agora Bom. acaba de ler, Glória. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram, e que em pensamento eles veem, são videntes entre cegos. Pepita, vê se eu entendi direito. Então, olha só, um espírito elevado, ele vai encarnar na Terra, ele não vai encarnar com o perispírito que ele já, que é aquele perispírito dele, né, vamos dizer, elevado, como ele. Ele vai se despojar daquele perispírito, vai, como é que se diz? Tirar daqui, né, dos elementos aqui da Terra, um perispírito os elementos que ele para formar o seu perispírito, para poder atuar aqui. Aí eles não, quando ele diz assim, tais espíritos trazem consigo não o invólucro, quer dizer, não o perispírito,
mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram. Quer dizer, o perispírito dele é o perispírito adequado ao planeta, mas a sua capacidade, né, mental, enfim, está de acordo com a sua elevação espiritual. Mas o invólucro não é um perispírito Ele adensa, mas não é um assim. perispírito. Não é. Muito bem. Olha só, Glorinha, é exatamente isso. A gente vê o caso, na série André Luiz, da Alcione, né, em Renúncia. Ela vem de Sírios, ela saiu, ela migrou da Terra para Sírios, onde ela estava estudando a harmonia. Imagina, né, Glorinha, você que é voltada para a música, imagina alguém que sai do sistema, do nosso sistema, que vai para Sírios para estudar a harmonia, se aperfeiçoar em harmonia. E aí, aquele grupo familiar dela, que está aqui, patinando, e alguém que ela ama profundamente, que reitera várias vezes nas quedas, ela vem, ela leva praticamente 200 anos para se preparar para vir para a Terra. E aí, aqui na Terra, o mentor diz para ela: você vai ser submetida a todas as necessidades dos terráqueos. A necessidade de ter um lar, a vontade de ser mãe, ou seja, todas aquelas você vai ser. E aí o problema é que, digamos assim, ela é um peixe fora d'água, porque ela é um espírito de uma sublimação tal que, digamos assim, é incompreendida. E parece que a sombra, de uma certa maneira, se incomoda com a luz, e é impressionante como esse espírito sofre horrores até pelo ser amado, como ela sofre, como ela perdoa e como ela ama, e acaba naquele processo da Inquisição, é algo assim tenebroso. E ela vem exatamente para tentar sacudir essas almas, despertá-las e deixar, porque a gente não é só aquelas pessoas que ela tocou hoje, quando a gente lê a história dela, nós nos tocamos, nós usufruímos dessa experiência, né? Então, como ela, há outras pessoas, há outras E pessoas. depois ele vai explicar que essa questão do perispírito é que o próprio fluido espiritual que envolve a Terra, ele tem é, partes mais puras, mais elevadas, mais sublimes e partes mais grosseiras. Quer dizer, os espíritos mais elevados, eles vão ele fala assim, como se fosse uma atração daquilo que é o mais elevado que pode formar o seu perispírito, né? Mas ainda Na assim vai ser um realidade, perispírito adequado ao ambiente. na realidade, Glorinha, é o famoso magnetismo, é a lei Magnetismo, da eletricidade, ou exatamente. seja, da atração dos afins. É, Ou seja, ele vai moldar o perispírito dos elementos mais puros, mais mais sublimes, puros é, mais puro. que aquele planeta pode oferecer. E se eu sou um réprobo, uma pessoa cheia de problemas, certamente o meu espírito automaticamente ele atrai os elementos que estão, digamos assim, compatíveis, que são compatíveis com a minha frequência vibratória, que é tudo frequência vibratória. Esse que é o lance. E esse peso específico tem a ver com essa frequência, com essa densidade, com nossa emoção, com nossa emoção. Na realidade, eu acho que as emoções não pesam assim, mas elas têm uma energia, né? O nosso sentir, o nosso querer, o nosso amor, o nosso sentimento, ele tem uma frequência, ele vibra numa determinada frequência. Então, quando a gente vai compor o nosso perispírito, ele vai ser retirado daqueles níveis que estão mais compatíveis com a nossa frequência, não tem como, né? Mas eu pensei no Acabou. caso de uma visita de uma entidade espiritual bastante elevada, aí pode ser que ela se adense pelo espírito dela, mas não é caso de reencarnação. Ela continua.
para se vaziar. Vamos passar para Obreiros, então. É bem emocionante onde a gente está. Por favor, parou aonde, o Obreiros? Recordei uma experiência anterior. Ele está falando da Albina, aquela moça evangélica que era evangelizadora, que trabalhou pela evangelização de jovens, e que ela está prestes a desencarnar, e vem uma ordem do plano superior, dando uma moratória para a Albina. E aí André fica super curioso, querendo saber de onde partiu, que apelo foi esse, que prece foi essa, que gerou essa moratória, né? E aí a gente pode, se for o caso, voltar no parágrafo que diz: não existe, portanto, novidade propriamente dita. Porque aí o Jerônimo diz para André que, na realidade, é uma coisa que a gente precisa aprender também, ninguém senão Deus detém poderes absolutos, ou seja, tudo que nós fazemos está sujeito à vontade do Pai. Então, por mais que a gente planeje, muitas vezes o nosso planejamento a gente não se dá conta, mas ele foge aos propósitos que, digamos assim, os planos maiores têm para conosco. Então, a gente planeja A e sai B. E aqui ele vai dizer que, mesmo ele, por exemplo, Jerônimo era um mentor com responsabilidades de cuidar da desencarnação, ele vinha com uma relativa autonomia, ele deixa claro isso. Nós temos a nossa autonomia em qualquer projeto, ela é relativa, porque só Deus detém poderes absolutos, né? E aí ele diz: todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres. Olha que coisa que a gente precisa aprender, que às vezes a gente acha que nós temos a autonomia plena para fazer do jeito que a gente quer. E não é assim que a espiritualidade funciona. Quer dizer, um espírito da categoria de Jerônimo, quer dizer, para nós a gente já seria assim, né? Seria aqui o espírito de luz extrema, e ele diz: não, ele está sujeito a ulteriores determinações de planos de esferas maiores. Aí ele diz: o Pai efetua a organização universal com independência. O Pai, quer dizer, Deus, efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Então, só Deus é infalível, só a sabedoria divina não comete falhas. Nós somos falíveis e cometemos equívocos. E muitas vezes as nossas diretrizes não são as melhores. Aí ele vai dizer: nós cooperamos com relativa liberdade. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Olha quanta coisa importante que a gente relê e digo: gente, será que a gente comentou isso na semana passada? Eu não me lembro da gente, que às vezes a gente no finalzinho fica meio que acelerado e a gente passa meio que batido. Aí eu estou só recapitulando essas falas que eu acho importantíssimas. Aí ele vai falar nessa aqui da prece. Então, quem quiser, Deise, quer ler aqui agora, continuar? Vou só retomar esse parágrafo. Não existe, portanto, novidade. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás,
É justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Para aí? Não quero comentar, não. Pode comentar você. Eu achei aqui importante, nessa que você releu, quando ele fala da importância da prece, não é? É que em qualquer ocasião ela vai sempre trazer melhora, que ela melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a daquele, é porque acima dos interesses particulares há um bem coletivo maior. E eu achei também importante quando ele diz: ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então, por exemplo, a pessoa me dá uma moratória porque eu tenho um determinado trabalho que pode beneficiar outras pessoas, digamos que seja. E aí eu recebo aquela moratória e eu digo, nossa, eu estive quase lá, levei um susto danado, então agora, quer saber, eu quero aproveitar para curtir a vida. E eu pego o trabalho e largo o trabalho. Ora, se a moratória me foi dada por causa do trabalho, e se eu abandono o trabalho, o que que vai acontecer? A moratória perdeu a razão de ser, porque ele deixa claro, isto é, né? A medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa motiva. A causa motiva era o trabalho. Eu abandono o trabalho, perdi o respaldo para a moratória, acabou a moratória. E aí ele vai falar daquele irmão, se vocês lembram, de nosso lar, que tem aquela senhora pedindo, acho que era Antônio o nome do filho, que ele estava tendo um infarto, e aí vem do plano espiritual, vem pedir socorro a Alexandre, que ele possa interceder, carará. E aí o Alexandre mais alguém levam um médium e atendem aquele irmão para que ele possa ter mais alguns dias, alguns meses, 2 meses, sei lá, para ele regularizar os problemas da vida dele, para ele não gerar problemas para a família. E aí ele deixa claro, lá eram espíritos que foram pedir a Alexandre para interceder. Aqui não, aqui a prece veio, quer dizer, o pedido veio de uma prece daqui da Terra que mobilizou as esferas superiores para a moratória. Ele deixa claro isso. Aí ele continua cheio de curiosidade aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Lúcia, quer continuar a leitura? Leio sim, Pepita. Está sem som, Lúcia. Você está sem som.
Eu tenho que tomar cuidado que eu clico, parece que ligou, mas não ligou. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente. Chegáramos no instante em que o gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se, mais uma vez, o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando os certos complexos celulares e esclareceu. Poderíamos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Quer comentar, Lúcia? Pepita, eu vou comentar, mas eu não sou a pessoa assim. Eles atenderam, né? Ele não sabe de onde partiu do próprio planeta, de alguém, mas ele atendeu fazendo melhoras no corpo físico da senhora lá, para que ela pudesse ainda viver mais alguns meses para atingir um propósito que eu acho que nem ele sabe ainda, não é isso? Porque eu perdi Ele na vez sabe, passada. não, ele Sabe o sabe, André? ele sabe. O André é que ainda não foi Ah, sim. esclarecido, mas a Ah, gente tá. vai tomar conhecimento mais para frente, que é algo bem emocionante. Mas é um interessante que você vê, ela estava prestes a desencarnar, porque o Jerônimo e o André, essa equipe, estava vindo exatamente para isso, para efetuar o desenlace dela. Estavam vindo para o desencarne dessa senhora não era castigo, era mérito, era prêmio. Ela merecia, ele vai deixar claro que ela cumpriu a sua tarefa como mãe, ela cumpriu sua tarefa no trabalho de evangelização da juventude, ela cumpriu sua tarefa toda, mas a presença dela ou a partida dela iria trazer alguns problemas que ele vai colocar para frente. E aí você vê que esse tumor que estava na iminência, estava prestes a estourar, a arrebentar, ele vai fortalecer a musculatura em volta, ele vai reequilibrar todo o sistema, porque já o organismo dela estava, digamos assim, fechando, é como tipo assim, está encerrando o expediente, está fechando, e aí os órgãos estavam todos descompensados, era o fígado, era o coração, estava tudo já em ritmo de partida. Estavam fechando a oficina.
E aí ele vem, tipo, não, olha, ela tem que continuar por mais 6 meses. E aí há todo um trabalho de restauração da energia vital, né, que ela está se esgotando, ela vai ter que ser recomposta. Os fluxos energéticos, você vê, ele isolou temporariamente aquele aneurisma, para que ela possa ter esses 6 meses. Aí a gente, às vezes, não entende nada o que acontece. Os médicos, às vezes, não entendem absolutamente nada, ficam sem saber o que acontece de fato. O que acontece? Daquela vez que eu fiquei internada há mais tempo, que a minha médica ficou muito, mas ficou tão encafifada, que ela dizia assim: eu só quero saber que doença é essa que promove tantos linfonodos e que os linfonodos desaparecem. E aí, foi a vez que eu fiquei uma semana, eu fiz os exames todos no Rio-Dor, deu uma série de linfonodos aqui na minha região abdominal, apareceu aquela coisa toda, pediram que eu saísse de lá e que eu fizesse um mês depois. Aí eu fiz na rede particular, no CDPI, aí deu a mesma coisa, aquele monte de linfonodos, aquela coisa toda. Aí eu comecei a fazer o tratamento espiritual, os passos, o pessoal vinha aqui em casa, me deu passe, etc e tal. Quando eu fiz novo exame, não tinha nada. Não tinha nada. Tanto que eu cheguei aí para a rede pública a procurar negócio de tuberculose, porque por causa da minha tosse, fica todo mundo cismado. Eu falei, não, tem que pegar gente competente que lida com isso. Aí eu peguei uma médica assim lá, excelente, por acaso, muito cuidadosa, porque eu tinha uma amiga que trabalhava nesse posto de saúde. Ela foi tão criteriosa que ela deixou, quando me viu, levei meus exames, ela chamou a minha amiga veio aqui em casa para dizer, Pepeto, olha, você tem que fazer esses exames urgentes, que ela acreditou que eu estava com câncer, e aí ela conversou comigo, olha, porque eu tive câncer, mas olha, eu tratei, fiz cirurgia espiritual no Frei Luís, estou aqui, estou trabalhando. A conversa dela foi toda essa assim para me levantar, que olha, isso não é o fim do mundo, mas só faltou dizer, você está com câncer, mas olha, a gente vai resolver, não sei o quê. Ela falou tudo isso, eu saí de lá, mas tranquila, né? Cabeça fresca, vim para casa, aí a menina manda mensagem, olha, ela pediu, deixou os exames aqui na portaria para que eu fizesse quanto antes. Você corre, não sei o quê. Aí, quando eu fiz esses outros exames, aí já tinham desaparecido todos os linfonodos. Aí você diz assim, não, isso é imaginação sua, porque você viaja na maionese. Não, tá lá, estão os exames da Rio-Dor, do CDPI, estão todos ali. Então, eu tenho que acreditar que há uma intervenção real acontecendo, né, gente? Acontecendo. O nosso irmão Cirilo, aquele senhor mais fortezinho, mais idoso que estava aqui, né, no nosso culto, ele também, ele teve dores agudas, profundas, e foram fazer os exames, ele internou no Barrador e estava cheio de líquido no abdômen. Aí demora aquele negócio todo, fizeram, quando abriram. Quando abriram, não tinha nada. Eles acharam que ele estava com sangue, por alguma hemorragia no intestino, alguma coisa, e pode ter havido, mas quando foram abrir, não encontraram absolutamente nada, nada, nada. Eles não sabiam explicar o que tinha acontecido com aqueles exames, e aí você vai dizer, por que com determinada pessoa acontece isso, por que o outro não acontece? Isso aí Que sabe. só eles é que sabem. Só eles é que sabem né? Mas que a intervenção da espiritualidade, quanto a essa intervenção, eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho mesmo a menor dúvida. Bom, a gente só tem 6 minutos, então vou encerrar aqui. Onde que nós paramos? Com efeito, finda a complexa operação. Finda. Finda a complexa. Mas como que está o com efeito? Aqui, ó. Você acabou aqui, ó. 6 minutos Por para alguns começar a meses. música, que a gente começa a música 10 para 5. Então ainda está para Dá para ler mais um tá pouco. para ler um pouquinho, ainda tem uns minutinhos. Tem Espera aí. 6 minutos para ler. 6 minutinhos para ler. É muito pouquinho, Raquelzinha, lê um pouquinho.
Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isto, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Continua? Quer comentar, Raquelzinha? Não, acho que ele não chegou no motivo ainda, né? Não, mas repara que o que ele fala com relação a Ele essas cumpriu a alunas, missão das alunas. ela cumpriu Ele a deixou missão. as sementinhas lá na cabecinha delas. Então, ela já tinha cumprido a tarefa com as alunas, não seriam elas, por mais que elas quisessem que ela permanecesse, não havia um motivo para retê-la por causa das alunas, né? Aí ele vai depois Nos continuar. próximos capítulos vocês saberão. Ou então, chega agora em casa, não, que vocês já estão em casa, e vão ler o restante. Deixa eu botar aqui, cadê o lápis? 24. Andamos muito pouco. Não vou sim. Já que tem 2 minutinhos, rapidinho, uma Tem, coisa interessante dessas sementinhas que a gente coloca na cabeça das crianças é muita responsabilidade, né? verdade. Mas hoje uma criança falou com outra, cala a boca. Aí uma outra lá longe, não pode falar isso na sala, tia Raquel proibiu de falar essa frase. Eu achei tão bonitinho, porque em casa eles ouvem o tempo todo, né? Mas eles sabem que ali não vão ouvir. Legal, né? Mas é bom, né? Muito legal, muito legal. Não, você não tem ideia do que você está semeando, né, Raquel? A gente não tem Muito pouco, ideia com da certeza. proporção, da responsabilidade e do valor dessa sementeira, né? Essa formação que É muito importante mesmo. Glorinha pode tocar. Pode tocar, Glorinha.
que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Oh Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a dor, encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Senhor por esses momentos em que nos reúnes em Teu nome, para esses estudos e reflexões. Permite, Senhor, que tudo o que foi estudado possa ser absorvido por nossas almas, possa ser interiorizado em nosso sentimento, para que nós possamos, Senhor, aproveitar melhor as oportunidades que a Tua misericórdia nos concede. Ensina-nos, Mestre, para que possamos perceber que tudo promana de Ti e que tudo que nos chega são dádivas que a Tua misericórdia nos oferece, como instrumentos para que possamos nos melhorar, para que possamos, de alguma maneira, trabalhar na quitação dos nossos débitos, que são infinitos. Te agradecemos, Senhor, pelo acesso a essa doutrina de luz, que nos esclarece o Teu Evangelho, que nos esclarece os Teus ensinamentos, que nos mostra a direção a seguir. Pedimos, Mestre, que abençoes os nossos lares, que abençoes a todos aqueles cujos nomes constam em nossos cadernos de prece. Abençoa, Senhor, aqueles que confiastes a nossa tutela como filhos, onde quer que se encontre. Mas abençoa igualmente aqueles que, atrelados a nós, tentam nos confundir o roteiro, a ação,
são irmãos nossos, equivocados como nós, feridos, machucados, distanciados de ti como nós, Senhor. Por isso, mais necessitados do teu amor e da tua misericórdia. Envolve a todos, Jesus. Ampara a cada um nas suas necessidades. E fortalece-nos a vontade no propósito de disciplinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.